Bom dia, paz do Senhor. Estamos em mais um Devocionais com Deus. E hoje nós vamos meditar no 13º dia da nossa série 30 dias vivendo como Ele viveu. A nossa divisa dessa série é: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu, que está em 1 João 2:6. Hoje o tema da nossa devocional é: considere Deus prioridade, assim como Jesus considerou. E o versículo que nós vamos meditar para aprender sobre isso é 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Nós vamos orar. Pai, nós queremos buscar mais da Tua presença, da Tua palavra. Nós queremos Te amar e Te servir e Te obedecer. Toca no nosso coração, Senhor. Nos ensina o que o Senhor tem para nós. Ministra a nós, para que a gente esteja sempre disponível para aprender mais de Ti, meditar na Tua palavra e Te seguir, Senhor, e viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos meditar. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde depositamos a nossa dedicação é onde está o nosso amor. Quando olhamos a vida de Jesus, vemos que em todo o tempo ele fez a vontade do Pai. Jesus sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia qual era a função do nascimento e do que seria, do que significaria a morte dele na cruz. Ele sabia o que ele passaria. Ele sabia os planos de Deus. Mas nada, nem a tentação, nem a dificuldade das pessoas de entender o que ele queria dizer, nem a personalidade de quem estava perto, nada disso tirou o foco de Jesus. Nada. Ele continuou seguindo na direção de obediência a Deus. E nós precisamos considerar Deus como prioridade, assim como Jesus considerou. Quando ele veio para cumprir o propósito da vida dele. E foi assim que ele nos ensinou a colocar Deus como prioridade. Nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida? O que a gente vive tem sido para a honra e glória do nome dele? Vale meditar, vale pensar sobre isso. O mundo e o que tem nele não confundiram sua mente, não tiraram seu foco em cumprir a missão que foi dada. A gente precisa também aprender a olhar o mundo e não perder o foco. A gente precisa olhar as circunstâncias e não perder o alvo, que é obedecer e agradar a Deus, assim como Jesus fez. A gente tem realização? Tem. A gente tem sonho? Também temos. Elas fazem parte da nossa vida, desenvolvimento, e Deus também tem coisas maravilhosas para a gente. Mas tudo que acontece na nossa vida é bênção realmente quando é permitido por Deus, quando é plano dele para a gente. E tudo que Deus faz na nossa vida é intencional. É intencional para abençoar quem está do nosso lado e é intencional para trabalhar na gente, moldar o nosso caráter para que a gente aprenda sempre a depender e obedecer dele. E quando a gente observa a vida de Jesus, a gente enxerga exatamente isso. Todas as escolhas que ele fez, todas as vezes que ele pregou para a multidão, toda vez que ele conversou, que ele deu exemplo, era sempre mirando em Deus. Era sempre o compromisso com Deus. Isso é uma bênção, um exercício que a gente tem que trazer para a nossa vida. Seja o que for que existe no mundo, qualquer coisa que te ofereçam, a gente não pode perder o foco, que é Jesus. É considerar Deus sempre como prioridade. Seja o que te oferecerem,
Por mais interessante que seja o encontro com os amigos, Deus precisa ser prioridade na sua vida e na minha. E, gente, esse exercício não é a coisa mais fácil. Colocar em prática Jesus como prioridade, Deus como prioridade na nossa vida, não é a coisa mais fácil. Por experiência própria. Eu gosto de dar esse exemplo, né, por causa da maternidade, que é o que eu vivo todo dia. Depois que as crianças acordam, é muito mais difícil fazer devocional, ter o meu momento com ele, de oração. E para mim é uma dificuldade levantar cedo, mais cedo do que todo mundo, para ter aquele momento de silêncio, de comunhão e de busca com Deus. Esse é o meu exercício que eu tento fazer e muitas vezes eu falho, porque vamos combinar, a cama é confortável, né? É gostoso ficar dormindo. Mas esse colocar Deus como prioridade também está aí. É olhar e falar assim, daqui em diante, desse horário, eu não vou conseguir mais dar esse horário para Deus da mesma forma que eu gostaria e que Ele merece, que Ele pode receber de mim. Então, eu antecipo o horário, eu faço antes, exatamente para que eu consiga dar a Ele o que Ele tem que receber de mim, o melhor. É considerar Deus e dar a Ele a melhor adoração, o melhor tempo, a melhor disposição, o melhor horário do seu dia. Esse é um bom exemplo. E olha, não é fácil. O que eu estou dizendo não é que eu coloco isso, eu consigo colocar em prática todo dia. Tem dia que eu não consigo. E aí a gente recomeça no dia seguinte, a gente tenta no dia seguinte e vamos indo, pedindo ajuda para Deus para a gente conquistar, né? E uma das coisas que a gente sempre pode observar e perceber que pode ofuscar, né, a nossa prioridade, aonde a gente tem que ir, são as coisas que nos agradam. O que nos agradam? Para algumas pessoas é série, para algumas pessoas é vídeo, para algumas pessoas é passeio, é uma leitura, é um momento com os amigos, é um momento em silêncio, sem ouvir nada, sem conversar com ninguém. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, a gente observa que várias coisas vêm em primeiro lugar, né? Hoje, primeiro eu vou fazer isso. Hoje, primeiro eu vou fazer aquilo. E Deus? Será que a gente tem considerado Deus como prioridade, assim como Jesus considerou? Será que quando a gente vai montar o nosso horário, o nosso cronograma, as obrigações, a gente olha e fala assim, não, esse melhor horário aqui é para Deus? Esse melhor momento é para Deus? É para pensar, hein? Vale o exercício. A gente precisa exercitar para que a gente seja igualzinho Jesus foi, né? Essa é a nossa função como cristão, é tentar ser como Jesus foi. É colocar Deus como prioridade na nossa vida. É olhar em volta de todas as obrigações e falar, se eu não posso aqui, eu faço antes. Se eu não posso antes, eu vou dar o meu melhor no depois. Mas eu vou dar o meu melhor. O meu melhor vai ser para Deus. E, por experiência, gente, os momentos que eu consegui cumprir isso, é muito interessante. Os dias que eu consegui acordar mais cedo, que eu consegui fazer o que eu queria fazer, que era estar um momento na presença do Senhor, lendo a palavra, orando, falando com Ele, o meu dia foi melhor. Interessante, né? Foi mais gostoso. Começou mais produtivo e foi se encaminhando para algo que eu olhei e falei assim, nossa, hoje foi legal, foi gostoso, foi mais leve. E é bom ver isso acontecer na nossa vida, né? E eu quero deixar para vocês hoje a aplicação prática, que é que você abra mão de algo que você gosta muito e que tem sido a sua prioridade, para ter um momento com Deus completo, com adoração, leitura da palavra e oração. Pode ser o que for. Pode ser a série, pode ser o filme, pode ser a leitura de um livro. O que for que tira a sua atenção e que não deixa você fazer o mais importante, que é estar na presença do Senhor, aquele ali vai ser o seu exercício. Não tem como não lembrar, porque
Foi com a minha mãe que eu aprendi muito, muito, muito da palavra do Senhor. E eu lembro muito, muito claro na minha memória, eu com mais ou menos uns 8 anos de idade, e a minha mãe falando para mim: Fernanda, Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Sempre. E aí eu lembro que eu olhava para ela e ficava assim: o que ela quer dizer com isso? O que isso significa? O que isso se aplica? E aí ela sempre completava: Fernanda, Deus vem antes do esposo e da esposa. Ele tem que vir antes dos filhos. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Agradar a Deus, estar com Deus, na presença de Deus, é e deve ser prioridade na vida do cristão. E é bom a gente sempre lembrar, né? Na eternidade estaremos adorando a Ele. Como viveremos na eternidade adorando a Ele, se aqui a gente não tira um tempo para estar na presença dEle? E, repito, gente, eu sei que não é fácil, mas quando a gente coloca Deus como prioridade, Ele abençoa, Ele ajuda, Ele vê a sinceridade do nosso coração e Ele vai suprindo, Ele vai nos ajudando, vai nos moldando. E quando você percebe, aquilo já não é mais um peso, aquilo não é mais difícil, aquilo é prazeroso, é gostoso, é um momento seu com Deus. E nós precisamos viver isso como cristãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer por poder viver a tua palavra sem ser perseguido. Senhor, muito obrigado por poder ler a palavra, meditar, pregar o teu evangelho, viver na minha vida, buscar ser como Jesus, sem ser perseguido, correr risco de vida ou ter alguém me mandando negar a ti. Senhor, eu me considero privilegiada por viver no país que eu vivo e poder professar a minha fé. Que nós aprendamos a não ter vergonha do Senhor. Que nós aprendamos a considerar Deus como prioridade na nossa vida. Que Ele esteja no nosso acordar, no abrir os olhos, a cada passo que a gente der. Sempre que o Senhor seja prioridade na nossa vida. Nos ensina, Pai, a pensar em Ti, para qualquer circunstância que acontecer, qualquer decisão a ser tomada. Nos ensina, Pai, a Te buscar em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Que esse dia seja abençoado na sua vida, que você consiga colocar Deus como prioridade, que você considere Deus como prioridade, assim como Jesus considerou e nos deixou esse exemplo maravilhoso para a gente aplicar na nossa vida. Se você gostou desse devocional, curta, compartilha, manda para um amigo, diz o que ele falou ao seu coração, diz o que você aprendeu, chama ele para um combinado, fala: olha, você ora daí, eu oro daqui, eu te explico o que eu entendi, você me explica o que você entendeu. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. É uma bênção nós termos liberdade para compartilhar da palavra do Senhor. Ontem nós comentamos no culto, falamos no culto sobre o dia da igreja perseguida. Em tantos países nós não podemos falar a palavra. As pessoas que creem em Cristo não podem professar a sua fé. Você é livre onde você vive para professar a sua fé. Eu sou livre. Quantas vezes eu abro mão disso? Abro mão de ter um momento com Deus, achando que pode ser depois eu faço. Gente, é uma bênção poder viver isso na presença do Senhor. E a gente não pode deixar essa chance passar. Quantos irmãos nossos de outros países querem, não podem, não conseguem e correm risco se fizerem. Então, é para a gente pensar como a gente é privilegiado.
de ter a oportunidade, às vezes a gente deixa passar em branco, né? Então, a partir de amanhã, o pastor vai fazer o 14º dia com vocês. Vocês irão aprender mais palavras abençoadas de como viver igual a Jesus viveu. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada. Tchauzinho.